Você já contratou pelo currículo e se deu mal? Ou você já fez aquela entrevista que você adorou, a pessoa parecia super bacana, mas quando essa pessoa começou a trabalhar na sua empresa foi um fiasco? Pois é, hoje eu quero trazer aqui as 3 principais causas da má contratação e como você pode resolver cada uma delas. Fica comigo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Gisele Parente e aqui eu falo com você, dono, dona de empresa, sobre gestão, sobre liderança e sobre como você faz para estruturar a sua empresa para o crescimento. E quando nós falamos de crescimento de uma empresa, um dos principais problemas que os donos de pequenas, médias empresas enfrentam é a formação de uma equipe qualificada. E por que isso acontece? Porque não existe um processo de contratação robusto. Eu entendo que você que é dono ou dona de uma empresa, você não fez uma formação, talvez um curso que te ensinou a fazer esse processo de contratação. Mas calma, se você tiver a interesse, já pega um papel, uma caneta, abre um bloco de notas, porque eu vou te ensinar sim esse passo a passo, que é bastante importante e que vai te ajudar a não cometer tantos erros. O principal erro que os meus clientes cometem começa com a seguinte frase: Gisele, preciso contratar alguém para me ajudar. esse é o principal erro. Aí eu falo para os meus clientes, tá, você vai contratar alguém para te ajudar, mas essa pessoa vai fazer o quê? Ah, eu vou pedir para ajudar aqui a emitir uma nota fiscal, alimentar o sistema, separar aqui o material para poder mandar para o cliente, e aí me ajudar no que for necessário. Como é que você vai contratar alguém para a sua empresa se você não tem clareza do que essa pessoa vai fazer dentro da sua empresa? E aí o que acontece? Você tem esse pensamento, você busca uma pessoa que sabe fazer um pouquinho de cada coisa, aí você traz a pessoa e a pessoa fala: ah, eu já fiz emissão de nota fiscal no meu trabalho anterior, ah, eu já ajudava a expedir o material, eu também fazia o lançamento dos produtos no sistema, e você fala: achei a pessoa certa, bora. Contrata a pessoa, coloca essa pessoa para trabalhar, e aí quando você pede para ela emitir a nota fiscal, ela erra. Aí quando você pede para ela inserir o produto no sistema, ela não sabe. Quando você fala para ela preparar o material para você expedir para o cliente, ela não consegue executar. E tudo isso porque você não foi específico nas atividades que essa pessoa ia fazer. E aí começa a ver: ah, mas o sistema era diferente. Ah, mas para eu emitir a nota, eles já me davam tudo pronto, o sistema estava pré-pronto, era só eu colocar 2 valores ali e a nota saía. Ah, não, mas eu não fazia esse tipo de expedição aqui para o cliente. Eu só colocava a etiqueta e entregava porque o correio passava lá na porta para pegar. Não trabalhava com transportadora. Entende qual é a expectativa que você tem versus a realidade da pessoa que você contrata quando você não tem clareza daquilo que você quer para o seu negócio? Então, comece, primeiro ponto aqui, para você contratar certo, definindo as atividades que essa pessoa vai fazer. Nunca contrate para sua empresa um faz tudo. Quando você contrata com essa mentalidade de que eu vou contratar uma pessoa para te ajudar, você acha que essa pessoa vai agir como você, como dono, como dona da empresa. Mas muitas vezes essa pessoa não tem maturidade profissional para isso. Então, comece descrevendo as atividades que essa pessoa vai fazer. O que eu quero? Uma pessoa para o financeiro? Quais são as atividades que essa pessoa vai fazer? Ah, essa pessoa vai lançar nota no sistema, essa pessoa vai fazer pagamento no banco, essa pessoa vai emitir nota fiscal. Escreve tudo o que a pessoa vai fazer. Se você precisa de alguém para fazer a expedição de um produto, escreve o que essa pessoa precisa fazer. Ah, essa pessoa ela vai ter que pegar a caixa pesada, ou seja, precisa ser uma pessoa que tenha força. Eu não vou contratar uma pessoa
que eu olhe para a pessoa e eu acredito que essa pessoa não consegue carregar uma pena para carregar caixa pesada, caixa de livros, por exemplo. Então, como é a expedição aí da sua empresa? Essa pessoa precisa ter força física? Então escreve. Preparar as caixas. As caixas têm em torno de 13 quilos, 15 quilos. Etiquetar as caixas. Preencher formulário. Alimentar sistema. Agendar com a transportadora. Receber a transportadora. Acompanhar o carregamento. Escreva passo a passo o que é que essa pessoa vai fazer. Não é o detalhe, não é como, tá, gente? Não é o detalhe do como ela vai fazer, cada botão que ela tem que apertar, mas o que é que essa pessoa vai fazer. Se você tiver clareza do que essa pessoa vai fazer, você já vai dar o primeiro passo para fazer uma contratação correta. Segundo ponto para fazer uma contratação certa. Você precisa ter clareza dos valores da sua empresa. O que são os valores da sua empresa? Aquilo que é inegociável. Por exemplo, eu odeio trabalhar com um cliente que é assim. Pensa na pessoa exigente com horário. Essa pessoa, esse meu cliente, ele não aceita atrasos na empresa, nem para a chegada pela manhã, nem na hora do almoço, nem nas reuniões que ele tem com a consultoria. Não aceita. Ele é uma pessoa exigente com o horário. Então, pontualidade é um valor muito forte para a empresa dele. E ele precisa identificar no momento da contratação se ele está contratando uma pessoa que é pontual. Olha como é importante olhar para os valores da sua empresa. Então, o segundo passo que você precisa fazer é ter listado os valores da sua empresa. E os valores não é aquilo que você vê na internet, tá? É aquilo que você quer que o seu funcionário cumpra. Um outro exemplo aqui. Eu quero que seja um ambiente de trabalho leve. Esse é um outro cliente meu. Feliz. Eu gosto que as pessoas aqui dentro sejam felizes. Então, você precisa identificar se essa pessoa é uma pessoa energética, se ela tem energia, se ela é bem-humorada, se ela é feliz, ou se é uma pessoa ranzinza, se é uma pessoa que reclama, se é uma pessoa que não gosta muito de viver com outras pessoas. A pessoa ela pode ter o melhor currículo do mundo. Ela pode ter todas as características que você quer. Se ela não cumprir os valores que você precisa para a sua empresa, ela não serve para trabalhar com você. Então, anote isso, porque é muito importante. Você já ouviu o ditado que fala que as pessoas são contratadas pelo currículo porque são boas e são demitidas pelo comportamento? É porque a maioria dos processos seletivos não olham o alinhamento dos valores pessoais da pessoa com os valores da empresa. E tenha certeza, se não houver compatibilidade de valores, você não fica com a pessoa, você demite. Ou a pessoa pede para sair da sua empresa, ela não aguenta trabalhar. Um exemplo, contrata uma pessoa extremamente organizada para trabalhar numa empresa que está uma bagunça. Ela fica 2 meses, ela pede para sair. E olhe lá ainda. Já vi assim disso acontecer. Porque para ela trabalhar num ambiente organizado é fundamental. E se a sua empresa estiver bagunçada, desorganizada, ela não consegue, ela começa a ter problema mental, problema de produtividade, ela começa a se achar uma pessoa ruim, um mau profissional, e ela vai embora. E mais, dê graças a Deus se ela for embora. Porque se ela insistir em ficar trabalhando na sua empresa, ela vai ser extremamente improdutiva. Então, nós já falamos aqui. Nós já falamos sobre ter uma descrição clara das atividades que essa pessoa vai fazer. Nós já falamos sobre ter claro os valores da sua empresa que você exige que as pessoas tenham. E eu vou trazer aqui o terceiro ponto. E além disso, ainda vou trazer mais um quarto ponto, que é um bônus, então fica comigo até o final. Se você gostou do conteúdo até aqui, já curte o vídeo, se inscreva aqui no canal,
para que você receba a notificação de que outros vídeos falando sobre gestão, sobre desenvolvimento de liderança, sobre estruturação da empresa forem ao ar. Bem, fez esse primeiro processo, você vai agendar a entrevista. E a entrevista não é você olhar para o currículo e falar assim, você trabalhou 2 anos nessa empresa? Por que você saiu? Você sabe fazer essa atividade? Você sabe preencher o sistema? Você trabalhava com planilha? Não é isso, tá? Aprenda a fazer perguntas poderosas, perguntas que te ajudem a avaliar a maturidade desse colaborador, a capacidade dessa pessoa raciocinar e criar um contexto para te passar e a veracidade daquilo que essa pessoa está te falando. Então, por exemplo, fala, olha só, eu estou vendo aqui que você trabalhou na recepção, né? Puxa, que legal isso. Me conta, o que você fazia na recepção? E aí a pessoa vai começar a te contar, eu fazia isso, fazia aquilo, preenchia planilha, atendia o cliente, respondia pelo WhatsApp. Nossa, que bacana! E o que você mais gostava de fazer? O que eu mais gostava de fazer era isso. E o que você não gostava de fazer? Eu não gostava de ter que ligar para o cliente. Pronto. Se nessa vaga você é requisito que ligue para cliente de vez em quando, essa pessoa já não vai dar bom na sua empresa. E quais eram os principais desafios que você enfrentava fazendo essa atividade? O que era mais difícil para você? Você tinha apoio? Como isso funcionava? Como era o relacionamento com os seus colegas de trabalho? Por que você saiu dessa empresa? Me conta um pouco mais. E como é você na sua casa, com a sua família? O que você gosta de fazer? Perguntas abertas, perguntas poderosas, para você entender a capacidade de comunicação dessa pessoa, a capacidade de raciocínio, como é que essa pessoa constrói o raciocínio dela, se essa pessoa está falando a verdade, ou seja, o que ela escreveu naquele currículo é isso mesmo? Então, você precisa avaliar tudo isso dentro desse seu processo seletivo. Antes de eu te passar o quarto passo, se você hoje é dona de uma empresa, micro e pequena empresa, e você precisa de ajuda para estruturar essa empresa para o crescimento, para organizar a sua empresa para o crescimento, mas você ainda não consegue investir hoje num processo de consultoria robusto, eu tenho aqui o programa de consultoria Visão e Ação, que é uma consultoria rápida, aonde eu vou avaliar com você os principais pilares da sua empresa, entender quais são os gargalos que você tem, ou seja, o que está impedindo a sua empresa de crescer. E nós vamos criar um plano de ação para 90 dias. Tudo isso eu e você, tá? É um atendimento que eu vou fazer com você. Além desse atendimento, ainda você tem 90 dias de acompanhamento para você tirar sua dúvida pelo WhatsApp, para você falar direto comigo sobre tudo o que nós construímos. Quer saber mais sobre a consultoria Visão e Ação? Clica no link aqui na bio, mas não perde tempo, tá? Porque como essa consultoria ela é direto comigo, as vagas são super limitadas e os horários são super concorridos, então garanta já esse acesso. Bom, você contratou a pessoa, Gisele, fiz tudo o que você falou aí, olha, descrevi a função, vi os valores, entrevistei, fiz perguntas poderosas, contratei e coloquei para trabalhar. Fiz o acompanhamento, falei com a pessoa, ensinei o trabalho, não deu certo. Não tá legal. Tem alguma coisa nessa pessoa que não está sendo produtivo, que não está alinhando com a sua empresa, e você entende que você precisa desligar essa pessoa. Então, atenção, CLT. É muito importante você avaliar essa pessoa durante todo o período de experiência. A CLT, ela traz para você, e aí você precisa entender junto com a sua convenção coletiva como é que isso funciona, tá? Isso o seu contador pode te ajudar.
Você pode olhar a convenção coletiva aí da sua área de atuação e você vai observar qual é o período de experiência. É 30, 60 e 90? Ou é 45 dias com a renovação para 45 dias? Ok. Então, o que você vai fazer? Você vai avaliar esse colaborador. Vamos supor que seja 45 dias mais 45 dias. A pessoa vai trabalhar para você 45 dias. Com 45 dias, você vai sentar e vai fazer um feedback com esse colaborador. Pontos positivos no que essa pessoa está desempenhando bom trabalho, o que ela está ótima e pontos de melhoria. O que essa pessoa precisa melhorar. Seja brutalmente honesto, honesta com essa pessoa, para que essa pessoa tenha oportunidade de se desenvolver nos próximos 45 dias. E aí você vai acompanhar essa pessoa por mais 40 dias. Chegou nos 40 dias, você vai olhar e vai dizer, bom, top, essa pessoa se desenvolveu, tudo que eu falei para ela que precisava melhorar foi melhorado, nossa, ela está voando aqui dentro da minha empresa. Efetiva, a pessoa continua trabalhando, está ótimo. Não deu certo, a pessoa não está crescendo como você havia previsto, a pessoa não atendeu ao feedback que você deu, não está conseguindo se desenvolver dentro da sua empresa. O que você vai fazer? Nos 45 dias, quando somar 90 dias, você vai rescindir o contrato. Quando você rescinde o contrato no período de experiência, você tem isenção de uma série de encargos que, se você demitir essa pessoa com 92 dias, com 95 dias, você não terá. Então, você terá um custo de rescisão melhor. Atenção, porque isso é importante e isso pode ajudar muito aí no caixa da sua empresa. Eu sei que micro, pequena empresa, tem o caixa ali, olha, apertadinho. Então, acompanhe essas datas. É fundamental que você, empreendedor, empreendedora, empresário, empresária, entenda que a empresa, ela é formada por pessoas, por processos, para que ela tenha performance e resultado. Se eu tenho pessoas desalinhadas e improdutivas trabalhando na empresa, eu não consigo atingir os resultados que eu preciso com o meu negócio. Agora, se você vive o desafio de fazer gestão da sua equipe, eu vou deixar aqui esse vídeo onde eu conto o método que eu usei para formar uma equipe de alta performance. Assista!